Lucas 19, versículo 1 a 10, queridos. O que diz aí, ó? E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Bartimeu? Não, Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, baixinho. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus se convidou para estar ali jantando, almoçando. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Que texto! Amados, já vimos em mensagens anteriores, nos últimos 2 meses, que Zaqueu morava em Jericó. E o seu maior desejo era ver Jesus. Ele queria ver Jesus, só que havia muitas barreiras para esse sonho ser realizado. Porque ele era um cobrador de impostos, era odiado pelo povo, ele era rico e era baixinho. Então, Jesus ia passando e ele queria ver Jesus, só que uma multidão estava na frente e ele não conseguia ver. E falamos sobre esses obstáculos que ele precisou vencer até subir numa árvore para ver Jesus. Ele era perseverante. Ele não era um desistente, mas um persistente. Ele tinha um alvo, ver Jesus. Circulou a multidão, foi à frente, subiu uma árvore para poder realizar esse grande sonho. Ele não desistiu de ver Jesus, apesar dos obstáculos. E a grande verdade é que sempre vamos encontrar obstáculos quando nós nos propomos a nos aproximar mais de Deus. Meu Deus. Sempre vai ter, queridos. Nada vem fácil. Nada é fácil. Até para buscar Deus tem que ter esforço. Tem que ter insistência, perseverança. Orar não é fácil. Ler a Bíblia não é fácil. Jejuar. O corpo não gosta, gosta? Jejuar? Não. Tudo é difícil. Então não espere nunca na vida facilidade. Eu falo aqui não só para você, porque eu sou feito do mesmo material. A tendência humana é sempre para baixo, queridos. A nossa natureza humana, ela segue a lei da gravidade, não é? A lei da gravidade, a função dela é essa, te jogar para baixo. Mas nós podemos fazer como Zaqueu, vencer desafios. Então, não desista de alcançar uma vida mais plena na presença de Deus. Uma vida mais ungida, uma vida mais avivada, uma vida mais vibrante, mais cheia do Espírito Santo. Ainda que as barreiras, assim como estavam impedindo Zaqueu, possam se levantar. Ainda que venham empecilhos, ainda que venham lutas, problemas os mais variados, insista, vá em frente. Zaqueu não desistiu, ele insistiu. E como diz aí o versículo 4, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Que perseverança essa de Zaqueu. Isso me faz lembrar de Franklin Delano Roosevelt. Esse homem, muito conhecido na história, tinha o sonho de ser presidente dos Estados Unidos. Era um sonho. Contudo, uma doença severa, grave, o colocou numa cadeira de rodas. E nem mesmo uma situação tão diversa como essa foi capaz de roubar o sonho desse homem de se tornar presidente. Uma multidão se levantou para dizer que ele não era capaz.
A sua limitação física, assim como Zaqueu tinha limitação física, né, revelava que ele não podia, humanamente falando, se tornar o presidente dos Estados Unidos. Mesmo assim, ele não desistiu de seu sonho e lutou até o fim para alcançar. Seu objetivo foi alcançado. Sabe qual foi o resultado? Até os dias de hoje, Franklin Roosevelt foi o único presidente americano que foi reeleito 4 vezes consecutivas. Por quê? Porque ele não desistiu. Só que o sonho dele era baixo, aqui da Terra. Estava só na horizontal, né? Ele só queria ser presidente da maior potência do mundo. O nosso sonho deve ser maior e além, né? Desejamos ver com mais clareza o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita nas alturas, que está um lugar de glória para qual irá aquele que perseverar até o fim. Então, não desista dos seus sonhos, pois o fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. Os problemas só nos derrotam quando desistimos de lutar. Portanto, Zaqueu representa o homem que vence obstáculos. Homem aqui, homem, mulher, jovem, criança, adolescente. Vence obstáculos. Irmãos, é comum vermos pessoas abandonarem a luta, chutarem, por assim dizer, o pau da barraca, não tem? Desistirem, né? Ficarem desesperadas por causa dos obstáculos da vida, que sempre vamos ter que enfrentar. É verdade. Sempre vamos ter que enfrentar. No entanto, outros, como Zaqueu, do nosso texto aqui, conseguem driblar os obstáculos, dar a volta por cima com a ajuda do Senhor. Até porque quando ele tomou a decisão de ir ao encontro do Senhor, o Senhor já estava de olho nele. Já estava de olho nele. Sendo assim, Zaqueu não se intimidou por ser cobrador de impostos. Ele não desistiu por causa da multidão. E nem se acovardou por causa da sua pequena estatura. Gente, quando a pessoa quer desculpa, é fácil. Ele podia dar desculpa, dá muitas. Ah, não, mas eu não tenho estudo. Ah, mas eu não tenho um porte físico. Ah, mas eu não tenho profissão. Queridos, você não é inferior a ninguém. Com a ajuda do Senhor, você pode se formar. Com a ajuda do Senhor, você pode frequentar uma faculdade, cursar, se tornar um médico. Com a ajuda do Senhor, você pode se tornar um doutor, um pastor, um pregador. Zaqueu tinha barreiras, empecilhos, mas ele os venceu para a glória de Deus. Ele subiu, como diz no texto, numa árvore para ver Jesus. Só que para surpresa dele, quem o estava vendo era o próprio Jesus. Ele estava buscando a Jesus, mas Jesus estava buscando ele também. Foi um encontro. Estava ali uma conexão. Zaqueu pensou que estava procurando Jesus, queridos. Mas, na verdade, era Jesus quem buscava a Zaqueu. O perdido, o pecador, aquele que era desprezado. Desprezado como Jesus foi desprezado. Veja comigo mais uma vez, versículo 4 e 5. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu lá empoleirado em cima da árvore, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Amado, nesses 2 versículos, nós vemos um pecador correndo em direção ao Salvador. Ao mesmo tempo, vemos um Salvador em busca de um pecador. Não é isso? Zaqueu correndo para ver Jesus. Aleluia. E Jesus olhando para cima e vendo Zaqueu e conhecendo, chamando ele pelo nome. Jesus te conhece pelo nome, sabia? Glória. E quando Jesus chegou embaixo da árvore, olhou para cima Santo é o teu nome, e chamou Zaqueu. Glória, Amados, glória, esse olhar de glória. Jesus aqui é penetrante. Jesus olhou e chamou. Ele enxerga aqueles que têm sede e fome dele. Aleluia. Ele conhece se realmente você quer ou não ele. Se você quer realmente uma libertação total, Maravilha de uma purificação total,
Uma limpeza geral. Ele sabe, ele conhece. Irmão, Jesus estava ciente de todo o esforço que Zaqueu fez para vê-lo. Jesus sabia de cada obstáculo que ele precisou vencer, como ele sabe de cada luta tua, de cada aonde o calo aperta, por assim dizer. Ele sabe, Jesus sabe, e isso é confortador, porque ele sabe onde dói, porque ele sentiu dor. Foi homem de dores, diz a Bíblia, homem de dores. Ele conhece o seu nome, conhece o seu passado, nada é novidade para ele. Ah, pastor, você não sabe quem eu fui, nem me interessa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo para a glória de Deus. Ele conhece a sua história, conhece as suas lágrimas, conhece o seu sofrimento, a sua luta, a sua dor. Ele conhece, e ele não está somente lá no alto e sublime trono. Não, mas ele habita também com o contrito e abatido de espírito. Aleluia. Ele sabe do seu esforço, se há que há esforço, em buscá-lo. Assim como sabia do esforço que Zaqueu teve para vê-lo. Em todo momento, querido, ele sabe das barreiras, dos desafios. Sabe, conhece. Amado, Zaqueu queria simplesmente ver Jesus, não é? Mas Jesus se revelou de maneira esplendorosa para Zaqueu. E mais, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Chamou pelo nome. Jesus se convidou para entrar na casa de Zaqueu. Algo que era inconcebível naquela cultura. Um rabino de fama nacional como Jesus entrar na casa de um cobrador de impostos. Isso era inadmissível para os religiosos da época. Mas Jesus entra onde ninguém quer entrar. Jesus habita no coração onde todos dizem não tem mais jeito para ele. Para ele é só a cadeia ou a morte. Dizem. Mas Jesus não pensa como pensa o homem. Jesus sabe tudo a nosso respeito, queridos. Repito, conhece a nossa história, sabe o nosso nome, conhece os nossos traumas, se é que há traumas, muitos aqui talvez sejam traumatizados por um passado degradante, né? Conhece os nossos complexos, esquisitices. Qual ser humano não tem as suas esquisitices de vez em quando? Eu tenho as minhas. Ele sabe em que área somos mais vulneráveis ao pecado. Conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece cada uma das nossas fraquezas. Aleluia, Jesus. E sabe também cada um de nossos desejos. Jesus sabia tudo a respeito de Zaqueu e por isso se ofereceu para entrar na casa dele, com risco de ser criticado. Como foi? Qual foi a reação de Zaqueu? Versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. O convite foi feito. Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. E ele fez o quê? Teve pressa. Apressando-se, desceu, recebeu de qualquer maneira? Não, alegremente, queridos, prazerosamente. Essa é a atitude que temos que ter não só quando nos convertemos, mas sempre que vamos orar. Ter um encontro alegre com o Senhor. Recebeu alegremente. Assim como ele correu para subir na árvore, do mesmo modo, ele desceu depressa, correndo, para receber a Jesus. Aleluia. Aquele que busca a salvação, queridos, deve descer depressa de seu orgulho pecaminoso e curvar-se em arrependimento e em fé diante do Senhor dos senhores, assim como fez o nosso amigo aqui, o Zaqueu. Descendo Zaqueu, Jesus poderia então levantá-lo. Quem desce, quem se humilha, é exaltado pelo Senhor. Quem coloca a boca no pó, é exaltado pelo Senhor. Zaqueu subiu na árvore como pecador. Subiu como pecador e desceu como um santo. Como santo, foi transformado por obra do Espírito Santo. E mais, ele não recebeu Jesus de qualquer maneira, mas alegremente. Com alegria. E eu tenho visto isso aqui. A cada culto, tanto lá em Noã e agora aqui. Quanta alegria há no coração.
Que essa alegria permaneça em ter Jesus como teu amigo, como teu Senhor, como teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. E quando chegamos em Lucas 19, 7 a 10, o texto diz mais uma vez, e vendo todos isto o quê? Que Jesus entrou na casa de um cobrador de impostos, um pecador, um miserável aos olhos da multidão, do povo. Murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Vou devolver 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Queridos, a atitude de Jesus ao entrar na casa de Zaqueu trouxe o quê? Muita murmuração da opinião pública da cidade de Jericó. Esse é o desafio. Jesus não estava nem aí para os religiosos. Ele estava atrás de uma alma. E Zaqueu era uma alma perdida, que precisava de salvação. A cidade se alvoroçou. Jesus foi muito criticado por entrar na casa de um homem como Zaqueu. Todos sabiam que Zaqueu era um grande pecador. Mas Jesus é amigo dos pecadores, dos publicanos. Ele não veio buscar aqueles que se acham justos, queridos, e bons. Não, ele veio buscar aqueles que se encontram perdidos. Como médico, ele veio curar aqueles que se consideram doentes. Porque aqueles que se acham muito bons, se acham muito justos, muitos perfeitos, não tem lugar no reino dos céus. Meu Deus, aleluia. Veja de novo o versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Veja que interessante. Os fariseus e escribas o desprezavam. Desprezavam Zaqueu. Mas Jesus o honra entrando em sua casa. Aleluia. Os religiosos não permitiam que Zaqueu fosse ao templo. Zaqueu não podia entrar no templo na época, né? Mas o Senhor da igreja entra na casa de Zaqueu. Que loucura! Que contradição! Né? Ele havia sido excluído da sociedade, Zaqueu, porque ele era um judeu trabalhando para os romanos, cobrando impostos. Havia sido excluído de tudo, de todos. Mas agora era amigo do rei, dos reis, do Senhor, dos senhores. Isso é por demais interessante, queridos. Oh, glória a Deus, aleluia. Negaram a Jesus, a Zaqueu o quê? A fraternidade espiritual, mas ele tornou-se o cidadão do reino de Deus, onde terá incontáveis companheiros e irmãos. Glória a Deus. Veja de novo o versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Agora, quem são os murmuradores atuais? Sempre terão os murmuradores, queridos. São os impiedosos, são aqueles que têm pressa para condenarem, para apontar o dedo. São aqueles que chegam, né, aos ouvidos de Jesus para dizer, esse Zaqueu é desonesto, esse Zaqueu aí, ele é sujo, esse Zaqueu é indigno. Se o senhor entrar na casa dele, o senhor está se contaminando. Mas Jesus não pensava como os homens. Jesus estava ali não para compactuar com o pecado de Zaqueu, mas para transformar a vida de Zaqueu, assim como o texto revela. Aleluia. Assim é comigo e com você. Jesus não compactua com o nosso pecado. Ele quer a nossa transformação, Aleluia. a nossa libertação, a nossa salvação. Aleluia, Jesus. Amados, os murmuradores são aqueles que se acham melhores do que os outros. Esses são os murmuradores. Meu Deus. Se dependesse deles, todos nós ficaríamos de fora do reino de Deus. Jesus. Então, queridos, feche seus ouvidos à voz dos murmuradores. Aleluia. Não deixe que os fariseus, né, modernos o mantenham longe de Jesus. Não deixe. Não deixe. O mais interessante é que no meio do banquete, Zaqueu surpreende a todos. Foi algo assim, como que... parou a festa. Ele surpreendeu, ele se levanta e em alto e bom som, versículo 8, ele diz, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, quadruplicado.
Olha que coisa, que decisão, queridos. Ele não foi colocado contra a parede. Jesus não falou, o texto não revela nada disso. Você tem que dar tudo. Você quer ser meu seguidor? Assim como fez com o jovem rico? Jesus trata cada um de maneira diferente. Com Zaqueu, Jesus não fez isso. O próprio Zaqueu se prontificou. Senhor, eu vou dar os meus bens, metade aos pobres. E eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu souber que tenha defraudado alguém. Irmão, Zaqueu não foi salvo pela atitude que tomou. Mas a atitude que tomou revelou o quê? Uma mudança de vida. Ninguém é salvo por dar dinheiro, por dar metade dos bens para os pobres. Ninguém é salvo por fazer obras. A Bíblia diz claramente em Efésios 2:8, o quê? Pela graça você é salvo, graça é favor. Pela graça você é salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Zaqueu não foi salvo por ter dado, mas aquilo que ele fez mudou, mostrou ou revelou mudança de vida, regeneração, conversão. Zaqueu não foi salvo porque deu a metade dos seus bens aos pobres, mas sim porque creu em Jesus de todo o seu coração. Até porque, guarde isso, se fosse possível ser salvo por fazer o bem, por fazer obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Aleluia. Era só dar mandamento, olha, faça o bem e você vai ser salvo. Mas ele teve que morrer. Ele foi o preço da nossa redenção. O seu sangue nos comprou de volta para Deus. Então, a obra é uma evidência do salvo e não a fonte da salvação. Agora, o processo de salvação na vida de Zaqueu foi bem interessante. Porque há um processo, há uma caminhada, não tem como negar. Ele desejou primeiramente ver Jesus, não foi? No texto? Venceu as barreiras, subiu numa árvore e, inesperadamente, Jesus o chama pelo nome, se oferece para entrar em sua casa. Zaqueu desce correndo da árvore e recebe Jesus alegremente em seu lar. E mais, ele ratificou sua salvação metendo a mão no bolso. Interessante isso, queridos. Quando a conversão atinge o bolso, certamente há nela algo de real. Porque geralmente as pessoas convertem tudo. Em último lugar, às vezes é o bolso. Ah, pastor, mas eu não tenho para contribuir. Meu irmão, Deus não te pede muito. Seja fiel no pouco. Eu vou te colocar sobre o muito. Entrou um dinheiro, qualquer valor, separe a parte do Senhor. Honra a Deus. Pastor, mas está faltando, meu irmão, olha. Na minha vida pessoal, tem dias que a minha contribuição seria o valor de um pagamento de uma conta. E eu falo, Senhor, eu vou cuidar da tua obra e o Senhor vai cuidar da minha vida. Aleluia! Eu vou crer assim até o fim. É fácil contribuir? Não. Mas quando atinge o bolso, é porque tem algo de real. Amados, foi nesse desenrolar de fatos que o Espírito Santo mudou a vida de Zaqueu. Deus não é engessado em seus métodos de salvar um homem. Há várias maneiras. Na Bíblia e na história, queridos, vemos isso. Por exemplo, Billy Graham, o maior evangelista do século XX, ele se converteu numa das campanhas evangelísticas de Mordecai Ham. Diz a história que ele foi o único à frente a aceitar Jesus e levou a Cristo milhares e milhares de almas. Um outro personagem chamado Warren Wiersbe, um excelente comentarista bíblico, ele se converteu ao ouvir Billy Graham numa faculdade. Ele estava no final da sala de aula, Billy Graham ministrando numa faculdade, pregando, e ele sentiu o coração aquecer, entregou a vida ali a Jesus e teve a vida transformada. E foi uma bênção nas mãos de Deus. O ladrão na cruz se converteu o quê? Em seus últimos instantes. Lá na cruz. Cada história é diferente. Paulo se converteu na estrada de Damasco. Ouviu uma voz, uma grande luz. Fala, pastor, eu nunca tive essas experiências. Eu também não, mas Paulo teve. Cada um tem uma história diferente. Zaqueu, como que foi? Se converteu entre o desejo de ver Jesus e a predisposição de recebê-lo em sua casa alegremente. E foi nesse interim dessa história toda que a sua vida foi mudada. Irmãos,
Não importam as circunstâncias da nossa conversão. O que importa é que verdadeiramente venhamos nos converter ao Senhor de todo o coração. Depois de ter evidenciado que havia se convertido, Zaqueu ouviu de Jesus a seguinte palavra. Eu já estou concluindo. Versículo 9 e 10. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em outras palavras, o trabalho de Jesus é procurar pessoas desgarradas e levá-las de volta a Deus. Pessoas como eu e você. Zaqueu estava perdido e foi achado. Ele estava morto espiritualmente e foi ressuscitado. Ele estava em trevas, queridos, e foi iluminado pelo Filho de Deus. Mais um detalhe, queridos. Zaqueu não se consertou. Ele primeiro não consertou seus caminhos para depois ir a Jesus. Ele foi como estava, não era? Ele era baixinho, cobrador de impostos, rico. Do jeito que estava, ele foi e foi transformado. Ele foi como pecador e Jesus fez dele um santo. Querido, não permita que o pecado te afaste de Jesus. Corra do pecado para Cristo e não de Cristo para o pecado. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para o doente, veio para salvar o pecador. Jesus morreu por mim e por você. Nessa linda história, queridos, nós vemos o que é um pecador em busca de um Salvador, que se encontra com um Salvador que está em busca do pecador. Glória a Deus, aleluia. É linda a história, é linda. Zaqueu estava buscando Jesus. Lembra? Ele queria ver Jesus. No entanto, Jesus também buscava por Zaqueu. Jesus conhecia Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E mais uma vez, versículo 9 e 10. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, essas palavras graciosas do Mestre eram o quê? Uma garantia de salvação para Zaqueu. Poderiam condená-lo, poderiam colocá-lo no inferno. Não tem jeito para você, Zaqueu, você é um caso perdido. Mas Jesus disse, hoje veio salvação. E o que Jesus diz está na ordem do absoluto. Se ele falou que a salvação chegou ali, chegou. Era uma proclamação em defesa diante de uma multidão murmuradora. Ela também é uma promessa a todos os homens, em todos os lugares. Uma promessa para que todas as pessoas, de todas as gerações, raças, tribos, línguas e nações, podem ser alcançadas pelo Filho de Deus. Podem ser. Zaqueu estava perdido e foi achado. Ele tinha, queridos, uma alma que precisava ser ganha, precisava ser salva. Ele tinha uma alma que um dia prestaria contas a Deus. Há uma história interessante, que numa aula de biologia, enquanto dissecavam ali um cadáver, um aluno que antes era muito brincalhão, fanfarrão, piadista, gostava, não levava nada a sério. Em determinado momento ele parou e ficou muito pensativo com algo que o professor havia falado. E o amigo perguntou, o que aconteceu, filho? Aconteceu alguma coisa? E ele respondeu assim, hoje aconteceu algo de curioso. Ao indicar o cadáver em que faríamos as pesquisas, abriria um corpo para poder estar ali mexendo nas vísceras, o professor disse o seguinte, cavalheiros, houve tempo em que uma alma imortal habitava nesse corpo. A sua alma é imortal. Um dia prestará contas. Tem gente que fala assim, eu vou acabar com a minha vida. Vou me matar que acabou o problema. Não, você vai arrumar um problema maior. Morrer não é o fim. É o início de uma eternidade com Deus ou sem Deus. Em nome de Jesus.